e boa parte da minha vida como engenheiro pesquisador foi muito na coisa de aviões, e satélites, e astronaves, e depois eu fiquei mais na área de formação de engenharia, e então eu entendo um pouco de veículos que voam, mas o objetivo dessa apresentação a gente teve dois momentos históricos. Um foi a minha turma de mestrado, sou coordenador do mestrado profissional que o ITA tem junto com a Embraer, há uns 2 ou 3 anos. A gente fez um avião de decolagem vertical e pouso híbrido, então a gente trabalhou 6 meses com isso, foi muito divertido. Foi divertido o suficiente para imaginar que eu nunca entraria num negócio desse para voar, porque tinha 700 amperes, mais 3.000 cavalos de motor turbo-reator, quer dizer, uma coisa assim inacreditável, problemas de dissipar calor de geradores, a gente aprendeu um monte com ele. E o ano passado, eu tive um aluno de Singapura, da Singapore University of Technology and Design, onde a gente discutiu capacitação de engenheiros para trabalhar nisso. Então, eu estou falando aqui um pouco da minha experiência como engenheiro da Embraer, mas queria deixar claro para todo mundo, e espero que esteja sendo gravado, que eu estou falando em meu nome, em cima de informações públicas. O que eu estou usando foi autorizado pelo Campelo, que é o presidente, Antônio Campelo, que é o presidente da Embraer X, mas isso aqui não necessariamente é a opinião da Embraer, é mais provavelmente a minha opinião pessoal, tá bom? Tem meu e-mail aí, meu telefone, se alguém quiser falar comigo. Bom, o que eu pretendo conversar com vocês? Eu pretendo falar um pouco por que essa coisa de VTOLs apareceram, né? Esse VTOL, Vertical Takeoff and Landing, e por que ele ficou elétrico. Acho que a gente pode falar um pouco disso. A gente vai falar da questão da integração com a cidade, porque ele passa a ser mais um modal, então, e eu acho que numa coisa de cidades inteligentes é legal discutir um pouco, ou pelo menos eu falar alguns pontos. O meu objetivo com essa apresentação, na verdade, é dar algumas ideias de vocês entenderem o ecossistema, digamos assim, e daí, quem sabe, procurar alguma coisa específica, ou com a Embraer, ou com outra empresa do setor. Eu vou falar um pouco do Skyport, que eu acho o nome chique. Skyport é o aeroporto dessa coisa aí, né? Eu queria falar um pouco sobre manutenção e suporte, porque manutenção manter aviões voando com confiabilidade é uma coisa importante, e francamente, projetar para manutenção é uma coisa que a gente não tinha muita preocupação no mestrado profissional do ITA. A gente trouxe alguns anos atrás, tem um laboratório muito legal no ITA, chama Aerolog Lab, que se preocupou com toda essa logística integrada para manter essas traquitanas voando. Falar um pouco sobre tráfego aéreo urbano, que na verdade esses caras vão se meter. Primeiro só tinha urubu e outras coisas voando, aí apareceram os aviões, e os aviões dominaram os céus. Os helicópteros vieram depois, não sei se vocês sabem, mas São Paulo consegue ter um sistema de controle de tráfego aéreo para helicóptero e um para avião, então você imagina a confusão que é. E agora vão aparecer mais coisas voando aí no meio, então essas coisas têm que se conversar, e eu acabo falando um pouco dos desafios que eu vejo no futuro, e perguntas e respostas. Vocês podem usar o chat para fazer pergunta, pode fazer pergunta no final, o que for mais conveniente, tá bom? Bom, introdução. Eu não sei se vocês já ouviram, eu gosto desses grandes desafios. Esse eu tenho até no PDF que eu mandei para vocês, tem o endereço disso, que são os objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, né? Eu ia começar com as chamadas ANE, American Society for Engineers, eu não lembro exatamente, tinha os Grand Challenges do 21st Century. Eles apresentaram isso há quase 20 anos atrás, mas eu preferi falar disso aqui, porque isso aqui é recente, e de certa forma, já que a gente está falando de um projeto de um
veículo novo, num sistema de transporte novo, acho que tem algumas coisas que a gente podia dizer que esse sistema pode ajudar. Primeiro é a questão de ser localmente verde, porque, afinal de contas, em sendo elétrico, ele usa energia renovável, potencialmente podendo ser gerado por eólica, se for no Nordeste, por exemplo, ou energia solar, ou outras que tais, né? Eu acho que tem a questão da infraestrutura também, acho que, não sei quanto que vocês pensam nisso, mas eu, por exemplo, que pego a Dutra desde 1971 aqui, passo naquele viaduto da Marginal, em cima da Dutra, eu fico sempre pensando, não sei se tinha aquele viaduto, mas eu passo há muitos anos em cima daquele viaduto da Marginal do Tietê para a Dutra e fico, de repente ele quebrou, né? Quer dizer, a gente está vendo um momento em que a infraestrutura antiga começa a ter que ser consertado, eventualmente modificado, e eu acho que vocês no Cidade Inteligente estão falando sobre isso. As cidades vão ser repensadas. Tudo que eu vou falar para vocês é pré-Covid-19, tá? A gente podia até filosofar como que é, mas supondo que essa situação volte ao normal ou a um novo normal, eu acho que essa alternativa de veículos aéreos elétricos pode vir a se tornar realidade. E a questão de aquecimento, obviamente, por redução de gás de efeito estufa. Bom, eu fiquei procurando uma imagem para encher a tela de vocês, que é assim, se a gente pensa, não sei se alguém já teve a oportunidade, eu recomendo fortemente que, se nunca for, vá visitar Punta Arenas e veja a nave que o Magalhães lá usou em 1532 para sair da Espanha e chegar nas Índias, lá nas Filipinas, né? E realmente, digamos assim, foi meio que descobrir que o mundo era tridimensional, embora acaba recurso, certo, professor Arlindo? Tem terraplanista para tudo que é lado aí, mas eu particularmente acredito que a Terra seja redonda. Não, mas aqui na disciplina não tem, não. Terraplanista só. Pode ficar tranquilo. Mas é óbvio que para a gente resolver nossos problemas em cidades, que são coisas que resolveram muitos problemas nossos pela facilidade de manter um monte de gente junto, produtividade, etc., a gente tem que usar a terceira dimensão. Quer dizer, eu até queria ressaltar que, numa das conversas que eu tive chamava Alan Epstein, ele era o VP da Pratt Whitney, a gente estava discutindo se ele achava que trem-bala entre São Paulo e Rio saiu ou não, e ele falou uma coisa que eu achei interessante, ele falou, não vai sair por causa da questão do custo da terra, que você precisa fazer uma desapropriação, não sei se esse é o nome técnico, para um trem-bala pelo barulho, etc. Entre São Paulo e Rio é uma fortuna, uma pista de avião é muito mais barata. Quer dizer, essa noção de que a construção de infraestrutura no passado era mais fácil, hoje é muito mais difícil, abre um espaço para usar o espaço aéreo, porque é uma terceira dimensão, então a gente pode, onde tem um monte de carro empilhado, a gente pode empilhar um monte de coisa uma em cima da outra, como a gente já faz hoje. Quer dizer, nós estamos aqui na área terminal de São Paulo, os aviões decolam de São Paulo, passam aqui em cima da gente, faz bem pouco barulho, diga-se de passagem, e nós estamos aqui no chão com os carros, etc., e um não interfere no outro, então, e aliás, cabe um monte de coisa aí no meio. Então, a terceira dimensão, ela passa a ser uma alternativa quando as outras, eu não me lembro os números, um quilômetro de metrô embaixo do solo é um mundo de dinheiro. Então, realmente, eu acho que a gente voar faz sentido, só que uma série de tecnologias juntas é que viabiliza esse tal desse veículo aéreo elétrico de decolagem e pouso vertical. Uma outra iniciativa que eu não sei se vocês sabem, mas é uma interessante, é a iniciativa da Uber Elevate,
sugiro vocês entrarem no site, vocês podem fazer download do documento, acho que foi em 2016, e eu não tô defendendo nem criticando a Uber, tá? Eu só queria dizer que, se vocês olharem aqui embaixo, nesse retângulo preto, do lado esquerdo do slide, vocês vão ver Bell, que é uma fabricante de helicóptero super antiga, Embraer, que é uma fábrica de aviões também com 50 anos, a Hyundai, que é uma fábrica de carros, né? E no outro lá, os ecossistemas, você tem a Georgia Tech, tem a Escola Polytechnique de Paris, você tem a NASA, a Universidade do Texas. Esse povo todo está junto aí para trabalhar nesse sistema. Então, existe muito dinheiro para fazer uma viabilização, uma análise de viabilidade, né? E exatamente porque a Embraer se foi nessa direção é que a gente começou a se interessar em ler e coletar material a respeito. Esse slide a gente usou o ano passado, numa apresentação que a gente fez, né, professor, lá no a Colmeia, certo? Onde a gente falou os verticais de inovação da Embraer. Essas coisas são públicas, então a Embraer, na verdade, acha super importante que todos os players do setor de ciência e tecnologia entendam que eletrificação, ou seja, coisas mais elétricas, motores elétricos, bateria, distribuição de energia, questão de autonomia, que é diferente de automação, porque pressupõe que o sistema tem uma inteligência a bordo para poder tomar decisões sozinhas, questão de mobilidade urbana, questão de inteligência artificial e data science, de cybersecurity, bom, e outras coisas que estão aí para baixo, tudo isso viabiliza uma solução como aquela, né? Faz parte, por exemplo, na visão da Embraer, né? Embora ela tenha posto um 37 aí, mas eu acho que as pessoas que escolhem as fotos não trabalham na Embraer, às vezes acontece isso, né? Eles põem avião de outra companhia aérea, mas novos modelos de negócio. Você está lindo, Arlindo, uma vez uma colega minha da Embraer falou isso aí, explicando para a gente o que era, e ela falou que o avião da Embraer era o Boinguinho da Embraer. Isso mexe com a gente que é brasileiro e conhece a história, mas tudo bem. Vamos botar aqui, novos modelos de negócio, tecnologias, a questão dos aviões e dos serviços, né? De transporte em intercidades, né? E a Embraer, como eu vou mostrar daqui a pouco, ela não está preocupada só com o veículo, ela está preocupada com outros aspectos, dentre eles o sistema de controle de tráfego aéreo e a ideia de cidade inteligente. Então, esse aqui é o eVTOL da Embraer, que não tem nome. Estava sendo procurado um nome, não sei se essa pandemia atrapalhou, mas minha mãe morava em Brotas, que é uma cidade interior do estado de São Paulo, e tinha uma italiana que chamava Notenome. Então, estava escrito no documento dela, Notenome. Coisa de italiano que não sabe falar com um cara que vai registrar a criança na hora que a mãe dá a luz. Bom, então a gente está criando, minhas piadas de internet não rola, sabe, Arlindo, porque não tem feedback, ninguém ri das merdas que a gente fala, então deixa para lá. Mas a preocupação, e eu acho que aí tem tudo a ver com a aula de nós outros aqui hoje, é criar um ecossistema, né, para procurar soluções que permitam que as pessoas permite as pessoas irem de A para B, seja lá o que for que tem entre A e B, e que esse veículo aqui seja compatível ou integrado com os outros. Algumas coisas que também estão na apresentação da Embraer, que foi feita no ano passado, no evento da Uber Elevate, em 2019, tem a questão de aplicativos, né? Quer dizer, para você conseguir fazer tudo isso de forma transparente para o usuário, você tem uma série de soluções que tem que ser feitas, interligando os vários modais de transporte, os vários serviços, etc. A questão de
Air Service Provider, né? Aquele UASP lá, Utility Air Service Provider, quer dizer, vão ter empresas que vão. A Uber seria uma que ajudaria a fazer, mas a gente vai ter que integrar os sistemas de controle aéreo. A questão do veículo propriamente dito e a questão da manutenção do veículo. Ou seja, a Embraer está pondo foco nesses 3 itens aqui: a questão do veículo, da manutenção, do controle de tráfego aéreo. Então, tem um documento que vocês podem fazer download no site da Embraer que se chama Flight Plan 2030, junto com a ATEC, que é uma subsidiária da Embraer, e com a Harris, nos Estados Unidos, para criar um sistema de controle de tráfego aéreo urbano. No site da Embraer também tem um lugar chamado Beacon, que eu recomendo vocês usarem, que é um portal para organizar serviços de manutenção para esse tipo de negócio, e o eVTOL, que a gente vai falar mais proximamente agora. Bom, então vamos nós. Veículos elétricos aéreos de decolagem e pouso vertical. Bom, primeiro, eu não sei quem de vocês já foi no MAB, mas essas fotos aqui estão no histórico do DCTA, né? O pessoal fala muito do ITA, mas a primeira coisa que foi criada no CTA foi o IPD, Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, para fazer pesquisa, e depois o ITA, né? Então, o CTA começou com digamos assim, um centro de pesquisa em 46 e o ITA em 50. Essa coisa aí chama Beija-Flor, né? É um helicóptero que não foi para frente, né? E aquela outra coisa do lado direito chama Convertiplano. Para aqueles de vocês que, como engenheiros, são engenheiros mecânicos que nem eu, lá era o motor radial de um avião que tinha um sistema de engrenagens que levava a propulsão para 4 hélices, de forma que o troço pudesse decolar na vertical e voar, né? Quer dizer, isso estava sendo feito aqui no quintal de casa, né? Aqui para cá, porque eu moro aqui na Urbanova, né? Então, só para ver que esse assunto de veículos de decolagem e pouso vertical já fez parte da nossa história, não floresceu, né? Mas muitos desses, e eu fico muito feliz porque se o dia que vocês forem no MAB, no Memorial Aeroespacial Brasileiro, que deve estar fechado por causa da pandemia, mas ele abre aos finais de semana, vocês vão ver um convertiplano lá. Então, digamos assim, em um dado momento a gente estava discutindo esse tipo de sistema de transporte aqui na cidade, né? Uma outra pergunta que esse helicóptero preto aqui à sua esquerda é um Bell, e esse negócio da direita chama Bell Nexus. Eles roubaram o nome da gente aí sem pedir autorização, tá? A Bell usa o mesmo nome que a nossa incubadora no Parque Tecnológico. Acho que a gente pode processar de repente, mas aí vem a pergunta, quer dizer, por que caramba, né? A gente sai disso, que já está aí faz algum tempo, essa solução que a gente pode chamar de convencional, para aquela outra, que só de bater o olho já é mais complicada, né? Então, o que faz com que a própria Bell, além de outras, né, a Airbus, chegue e fale, eu vou para... Uma das coisas, por exemplo, que a gente, quando estava discutindo isso com os alunos, embora motores elétricos sejam mais eficientes, baterias são muito ruins, né? Bateria hoje por quilo, 1 quilo de bateria hoje carrega 50 vezes menos energia que 1 quilo de querosene. Então, aquela coisa preta, ela funciona porque o querosene é muito energético, né? E aí, óbvio que tem um monte de gente pensando como que a gente reduz o peso das baterias, só que nós não estamos falando de 2 vezes, nós estamos falando de 50 vezes, né? Então é uma questão realmente complicada. Isso nos levando a crer que vai ser mais ou menos igual ao Prius, né? Quer dizer, a provável primeira solução que vai vingar desse tipo vai ser
alguma coisa parecida com o carro híbrido da Toyota, porque a gasolina ou o álcool são muito mais energéticos que a bateria, e aí você usa a bateria para frear e reabsorver energia. Então, a direção do elétrico, a gente vai comentar daqui a pouco por que aquela solução da direita, embora do ponto de vista de transformar 1 quilo de joule armazenado ou 1 watt armazenado em 1 watt potência para voar o avião, seja pior, a solução da direita é pior, mas ela tem vantagens quando a gente vê essa solução no contexto da cidade. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Quer dizer, a solução convencional, a coisa mais eficiente do ponto de vista de querosene, ou seja, de aquecimento de gás de efeito estufa, é aquela coisinha que a gente já faz. Mas ele tem alguns inconvenientes, né? Eu vou falar de um deles agora, né? Esse troço é barulhento para caramba, tá? Não sei quantos de vocês gostam de aviões, mas eu, por exemplo, curto muito, e aqueles helicópteros que eram usados no Vietnã, o UH-1 da Bell, você não precisava nem mirar, só pelo barulho, acho que os caras já conseguiam bater o helicóptero, de tanto barulho que o troço faz, certo? Então, o surdo mirava pelo som, né? Oi? O cego mirava pelo som, né? Não, o negócio é muito... Era muito barulhento. Eu já tive a oportunidade de ver ele de perto, é muito barulhento. Esses aviões são muito barulhentos. E eles incomodam muito, quer dizer, e aí acho que aqueles de vocês que eventualmente já tiveram a oportunidade de participar em reuniões em prédios em São Paulo com algum L ponto perto, vem o enrosco que é esse negócio. Então, uma das razões é ruído, né? Uma das razões pelas quais isso vai se tornar viável é a questão da diminuição de ruído. Bom, esse aqui, de novo, é o aviãozinho da Embraer, né? Para quem não percebeu, é um cruzamento de um avião com um helicóptero com uma batedeira, certo? Quer dizer, modo de dizer, tem tudo aqui. Ele tem o lado de avião, porque tem asa, isso é porque as asas são muito boas, né? Tanto é que você vê que um helicóptero ele levanta, mas quando ele vai subir, ele acelera para frente para que o disco da hélice funcione como uma asa para voar. É muito difícil subir na vertical. Você só sobe na vertical porque tem nego que se machucou no acidente, você vai ter que levar um coração para o Hospital das Clínicas. Quer dizer, tem coisas que você vai ter que subir na vertical mesmo porque não tem espaço para acelerar, mas em geral, no próprio aeroporto eles taxiam e aproveitam a pista. A asa ajuda muito. Então, a ideia de ter as asas, né, e ter o sistema desacoplado de tração, quer dizer, quando é para subir, usa um sistema, e quando é para voar, usa outro sistema, que fica bem claro aí, isso aumenta a simplicidade do projeto e, consequentemente, reduz custo. Tá? Professor? Pois não. Esse modelo, ele essas asas são fixas? Fixas. Tá. Sim. As hélices também, elas não dobram, não escondem. Não é igual aquele avião, aquele americano que é usado para transporte de tropa, em que as asas fazem a rotação, né? Off-spray, não, daquele da Boeing, não. Isso. Não, eles são fixos. Tudo é fixo, inclusive a hélice. Entendi. Porque, se você pensar, a gente já tinha pensado nisso aqui no CTA, de fazer tilt-rotor, como a gente chama em inglês, de fazer o rotor inclinar, mas a decisão ela é simples por uma questão de preço. A gente vai comentar isso daqui a pouco, tá? Okay. Quer dizer, esse transporte, para ele não ser uma Ferrari, uma BMW, e aliás, esse povo está aí também, tá? Aston Martin, por exemplo, está querendo fazer um desse, mas se um carro da Aston Martin custa R$1 milhão, né? E um helicóptero custa, sei lá, 3, 4 milhões de dólares, isso é para meia dúzia de gato pingado. Você não vai conseguir transportar um monte de gente com isso e resolver o problema do congestionamento, porque a proposta disso é, junto com os outros, ajudar
alguém que tem recurso pagar um pouco mais para ir com mais conforto. A proposta, genericamente falando, de um eVTOL é como você fala assim, ó, bom, eu posso ir para São Paulo, né? Mas se eu for de ônibus é tal. Se eu fosse num micro-ônibus, de repente eu pago um pouco menos, né? Então era como se você fizesse um AirTaxi, é como se fosse aqui um sistema de táxi que uma empresa ela vende passagens eletronicamente para as pessoas e otimiza seu movimento de A para B, supondo que esse troço vai voar sempre de um L ponto para um L ponto, tá? Ele vai pousar e decolar na vertical, mas está supondo que a pessoa já veio de táxi ou já veio de metrô, subiu no prédio, pegou isso, desceu, pegou um Uber, foi para casa, ou pegou a bicicleta, foi para casa ou caminhou, tudo isso tem que estar na equação desse avião aqui, tá? Bom, existem algumas coisas que estão sendo levadas em conta, né? Eu vou começar aqui pelo lado direito, fly-by-wire, quer dizer, os aviões da Embraer, esses daqui, o E2, por exemplo, né? Eles têm sistemas de última geração de sistema de fly-by-wire, quer dizer, o piloto interage com o avião através de um sistema de computadores, né? E isso faz com que você tenha uma segurança enorme. Eu acho que a maioria de vocês sabe que se você tem um aeroporto com um sistema adequado, chama CAT-3, mas um sistema adequado, o avião pode pousar com nevoeiro sem a interferência do piloto. Isso já é assim hoje, né? Então, você já tem sistemas de controle de tráfego aéreo e aviões que estão interagindo atualmente, em que o piloto está lá para fazer alguma coisa se der errado, ele é o backup, mas o sistema essencial que está cruzando o avião é automático. Então, esse domínio a gente quer trazer para isso por uma questão de segurança, né? A questão de uso de materiais compósitos, que em todo que for possível, por uma questão de possibilidade de ser mais leve, materiais compósitos são caros, mas são leves, e como a bateria é o grande vilão disso aqui, o veículo tem que ser extremamente leve. Ele tem que ser, bom, community friendly, 100% electric, low noise footprint, então ele sendo 100% elétrico, ele é localmente verde, eu gosto dessa expressão, o pessoal da Boeing usa, porque se eu tenho uma termoelétrica queimando lá na periferia, eu estou gerando CO2 em outro lugar, mas na cidade eu estou gerando menos CO2 e estou fazendo menos ruído por causa dessas hélices de menor tamanho e com possibilidade de controle de rotação e projeto diferenciado. E uma preocupação também do design for all, né? Tanto é que nas fotos em geral de propaganda, isso aqui Marina Bay, lá em Singapura, e você vê a Embraer fazendo questão de dizer que ele vai ser preparado para carregar pessoas com portadoras de necessidade especial. Ele também vai começar tendo piloto, mas depois o piloto vai ser removido por uma transição natural que vai acontecer à medida que os sistemas ficarem mais desenvolvidos. Inteligente. Obrigado, professor. Então, está aqui um outro desenho do... Chama atenção o tamanho que tem que ter um negócio para uma capacidade parecida com um carro, né? Quer dizer, eu acho isso, para a gente poder usar aquela terceira dimensão, como o ar é uma coisa muito leve, né? Você precisa de grandes deslocamentos de ar para conseguir gerar o impulso que você precisa. Você acaba tendo uma área de hélice muito grande para poder gerar o impulso que você precisa para voar, né? E é óbvio, né? Esse aqui é uma imagem. Assim, eu fico pensando, sempre que eu falo desse assunto, eu fico pensando, se o dia estiver assim, vai ser tranquilo, mas todo mundo sabe que tem tempestade, certo ou não? Tem dia que está feio. Então, eu não sei exatamente, essa transparência é legal quando está tudo bem, mas eu não sei
como que a gente vai administrar as pessoas vendo tempestades com raios e outras coisas que a gente, num avião tem uma janelinha pequenininha ali dá melhor, eu não sei como é que vai ser aqui, mas ok, essa é uma outra parte da equação aí, mas a ideia seria ter uma visibilidade muito legal, inclusive por causa da experiência. Não sei porque colocaram esse urubu aí, nem sei se é um urubu ou um outro veículo desse aí, mas sei. Bom, vamos falar um pouco da integração das cidades. Então, a gente começou dizendo, olha, esse sistema de veículos aéreos de decolagem vertical elétricos, eles são uma tentativa de criar um novo modal de transporte na cidade, certo? Por quê? Porque a gente está congestionado, né? Quilômetros e quilômetros de congestionamento que a gente conhece em São Paulo, e o tempo que a gente perde, né? Quer dizer, eu acho que esses números eu não sou especialista, tá, gente? É de ver televisão, mas, sei lá, as pessoas perdem 2, 3 horas por dia se deslocando, em média, na cidade que nem São Paulo, no trânsito. E esse troço aqui poderia, idealmente, claro que você não vai conseguir transportar o mesmo número de pessoas, mas você poderia aliviar aliviar para algumas pessoas que têm mais poder aquisitivo, obviamente, puderem pagar isso aí. Depois eu vou falar qual é o custo pretendido, tá? Ele é compatível com o Uber, mas não, obviamente, o mesmo. Então, a gente tem que pensar nesse sistema de transporte integrado com os outros que já tem na cidade, assim como os espaços onde esse negócio vai decolar e pousar também. Então, vou falar um pouco sobre integração com as cidades. Procurando Smart Cities, e eu trombei com esse figura da Toyota, tá? Vocês facilmente vão encontrá-la na internet. E ela começa a trazer algumas dimensões. Lá no meio tem Big Data e etc. Vocês talvez saibam até melhor do que essas coisas significam, mas eu fiquei mais nas 4 coisas da periferia. Primeiro, a questão da aspecto ecológico, porque você conseguir fazer esse transporte com um veículo que de alguma forma consuma menos combustível, ou consuma combustível renovável, viabiliza uma solução mais ecológica. Obviamente que tem conforto, porque em vez de você ficar parado, você está o tempo inteiro andando, né? Existe uma questão muito importante, que é safety and security. Eu vou falar um pouco dessas duas, porque vocês já viram, né? O Jornal Nacional fez questão de noticiar que o aeroporto de Congonhas fechou 2 horas por causa de um drone, né? Quer dizer, se um maluco com um drone fecha um dos aeroportos mais importantes do Brasil, imagina quanta gente vai querer. Então, o aspecto de segurança no sentido de security é importante, e safety também no sentido de que essas coisas não caiam na cabeça dos outros e saiam matando os outros, né? Bom, a gente tem que pensar nos multimodais. Eu gastei bastante tempo e eu não estou fazendo essa empresa, por exemplo, eu só gostei da imagem dela porque ela tenta mostrar as integrações da bicicleta com os veículos elétricos, então, os patinetes, certo? Então, eu acho assim, se for para a gente repensar, e afinal de contas, a disciplina que vocês estão aí, estão aí porque a Unifesp tem, digamos, ajudando vocês a fazer um futuro melhor para vocês e para a sociedade, a gente vai ter que equacionar essa traquitana voadora com essas outras coisas, porque o ideal mesmo é que a gente use o que tiver que usar, que seja mais razoável para ir de um lugar para o outro, aliviando assim o sistema de tráfego e o tempo perdido, né? Então, é isso. Eu acho que agora eu vou para o próximo item.
E eu coloquei isso daqui mais por uma questão das ruas congestionadas, etc. Mas eu particularmente gostei. Essa é uma das soluções dos. Isso tem um pouco a ver com o próximo tópico, quando a gente vai falar de Skyport, né? Que é a integração com a cidade, certo? Quer dizer, só para fechar o nosso item, quer dizer, essas soluções elas vão envolver provavelmente colocar esses veículos pousando e decolando perto de centros comerciais, perto de rodovias ou de terminais de metrô ou de terminais de ônibus ou qualquer coisa que faça sentido, né? E essa figura tenta mostrar um pouco como uma possível solução, né, para essa integração. Veja que a integração, ela, só para dar uma ideia para vocês, essas pessoas estão falando mais ou menos 1737 por hora, tudo bem? Não é 1737 cada 3 minutos, que nem o aeroporto de Congonhas, mas é 1737 por hora. É como se fosse 200 pessoas por hora entrando e saindo disso aqui. Então, você tem que estruturar tudo isso muito bem para poder fazer isso ser uma experiência agradável para todo mundo. Aqui tem uma outra também que eu achei bem interessante, porque você imaginar onde você vai conseguir ter um espaço que vai ser uma espécie de shopping center, ao mesmo tempo que também é um lugar onde os táxis podem parar, onde a pessoa pode, de repente, largar o carro dela no estacionamento, ou vem de metrô e tem uma estação de metrô aqui perto. Quer dizer, esses espaços também são caros e têm que ser pensados. E uma das coisas que a gente vai falar daqui a pouco é os serviços de apoio a essas aeronaves elétricas, que obviamente tem que ser pensado. Então, a questão dos integração com a cidade é importante. Bom, Skyport. Os pontos de pousagem e decolagem, pouso e decolagem, né, foram também envolvidos uma série de empresas. Óbvio que a primeira questão é que esse sistema é parecido com um heliporto, no sentido que os veículos vão ter que chegar, né? Mas eles vão ter que chegar e estacionar, e as pessoas têm que sair. Então, provavelmente, eles vão taxiar. Vai ser igual um aeroporto, quer dizer, esse lugar aí onde está a marca é onde o veículo pousa, mas talvez as pessoas tenham que entrar num prédio, sair de um prédio, etc. Você tem que pensar no fluxo da pessoa e em todas as outras coisas que vêm junto com o veículo. Aqui tem algumas soluções, né? Então, você tem mais ou menos aqui no meio da figura o lugar de embarque e desembarque, onde os veículos pousam e decolam, e eventualmente onde eles ficam estacionados. A gente fica pensando, por exemplo, se seria possível no futuro uma solução em que a gente usasse um veículo desse para ir para Guarulhos, por exemplo, mas a gente conseguisse despachar as malas antes, né? Imaginando que a gente tivesse um negócio desse tipo e a gente só fosse encontrar com as malas da gente lá no avião. Porque não faz sentido colocar a mala aqui, porque mala é pesado e complica a vida desses veículos. Então, sim, eu acho que existe um monte de oportunidades de como fazer essas coisas funcionarem. Existe a questão do ruído, eles são menos ruidosos, mas não são sem ruído, então toda uma preocupação de abafar o ruído para as vizinhanças, né? Aqui tem uma outra configuração, essa, por exemplo, é toda verde, tanta verde que tem até árvore saindo pelos buracos aí, né? Mas eu acho interessante, então, quer dizer, faz parte do grupo Uber Elevate, algumas empresas de arquitetura que estão discutindo soluções. Professor, Pois não.
Eu não estou vendo nessas figuras nenhum centro de manutenção. É previsto que Sim, vou falar. dentro Sim, desses skyports tenha um centro de manutenção? Porque sim. senão a aeronave teria que se deslocar para outro local para fazer a manutenção. Na verdade, é o mesmo tipo de manutenção que se faz no avião na rampa, né? Não é a manutenção pesada, mas aquela manutenção de emergência. E você tocou num ponto importante, acho que é o Wagner que perguntou, né? Isso. Porque uma das questões que não está, pelo menos, completamente discutida ainda, é a questão de recarregar a bateria, né? Quer dizer, Uhum. eu até pus uma imagem aqui, daqui a pouco eu vou chegar na imagem, vou falar de manutenção daqui a pouco, tá bom? Ok. Aqui tem uma outra solução, assim, essa aqui parece até com Brasília, né? Você ter prédios e... Bom, ok, então eu acho que... mas você tem razão sobre a questão de manutenção e suporte, quer dizer, o que tem que acontecer então, só para acabar a conversa, esse cara aqui, eu particularmente gostei desse aqui, talvez por causa do excesso de árvore que tem. Mas você tem que pensar no sistema da entrada e saída das pessoas, a articulação com os outros modais de transporte, as coisas que as pessoas vão fazer aí, restaurante, sei lá eu, e a questão da energia elétrica, porque tem que responder uma pergunta, a gente vai carregar esse troço aí ou vai carregá-lo em outro lugar, ou a gente vai trocar a bateria, né? Lembre-se que existem algumas soluções, se não me engano, é no Fórmula E que você troca a bateria, né? Então, essa é uma das possibilidades, dizer, fazer uma bateria de troca rápida que permitisse que ao mesmo tempo que os passageiros embarcam e desembarcam, você, de repente, trocar a bateria é mais rápido, mas aí a bateria é um negócio pesado que tem que ser mexido. Então, existem uma série de aspectos a serem levados em conta. Eu imagino que, como vocês estão dentro de uma disciplina, vários de vocês são ligados à engenharia e ciência da computação, que tem um mundo de coisas aqui ligadas à internet das coisas e sistemas de comunicação, etc., que está por baixo aqui, né? Tá, não visível, mas que tem que estar em place aqui para que tudo isso aqui possa funcionar. Bom, manutenção e suporte. Obviamente que os veículos, eles vão precisar ter algum nível de suporte. A gente chegou a discutir isso no caso dos aviões da gente, lá, os híbridos elétricos, então a gente imaginava num negócio desse ter pelo menos 3 tipos de especialistas. Um especialista mecânico, que nesse caso é pouco importante, porque tem poucas peças móveis. Um especialista elétrico, porque tem bateria e tem motor elétrico e tem uma série de coisas, né? Eletrônica, digamos assim, né? Todo o sistema do avião. E alguém de software, né? Porque talvez a gente precise de soluções do tipo sistemas... como é que é? Embedded Systems, né? Eu achei essa figura fantástica, tá aí a fonte dela, né? Esse troço aí é um desses veículos, né? E tem essa figura, acho que representa bem o que eu estou querendo dizer, e o Wagner levantou na conversa, dizer, a manutenção disso aqui vai ser que nem um pit stop de um carro de Fórmula 1, quer dizer, vai vir um monte de gente fazer um monte de coisa para poder soltá-lo rápido, porque como ele é um item caro, ele não pode ficar parado muito tempo. Então a questão do tempo de manutenção é importante, as especialidades de manutenção, né? Existe a questão, eu não acho que dá para fazer assim, né? Dizer, nos carros da gente hoje, a gente espeta ele no poste, vai trabalhar e volta, aí ele carrega, né? Eu acho que não vai dar para ser desse jeito, né? Talvez possa ser, mas não seja a única tipo de solução possível. Então, como que eu consigo gerar energia elétrica, energia elétrica para poder carregar os veículos, né?
E a Embraer já fala sobre essa plataforma de prestação de serviços de manutenção. Está no site, eu recomendo vocês entrarem no site da Embraer Embraer X, tá? E ler a respeito do Beacon, tá? Que é uma plataforma que já está, um marketplace aí de prestação de serviço, que é embrionário disso que a Embraer está querendo fazer. Bom, tráfego aéreo urbano, né? Você acha que é o penúltimo item aí da nossa conversa. A gente mais ou menos conhece, algumas dessas fotos não são familiares, né? Esses caras aqui, que são os drones de entrega, eles vão proliferar. E eles, obviamente, que resolvem alguns tipos de problemas de entrega, mas ainda tem questão de segurança. Começam a aparecer essas outras soluções. Esse veículo aqui é um dos concorrentes do avião da Embraer, chama Lilium, está sendo desenvolvido na Alemanha. Esse aqui é a solução da Airbus, que também faz helicópteros, né? E esse é aquele que a gente já mostrou, o Nexus, né? E os aviões que estão voando lá em cima, o que sugere uma necessidade de articulação entre três, digamos, níveis de espaço aéreo. As soluções de aviões, que hoje mais ou menos definem a ocupação do espaço aéreo, as definições de soluções desse tipo para veículos de air taxi transportando as pessoas, e os drones também, porque os drones têm que fazer parte disso, o que começa a sugerir uma capacidade computacional imensa para administrar essas coisas como um todo, para garantir o nível de segurança necessário, né? Só para lembrar que hoje ainda, em cidades que, na própria cidade de São Paulo, o controle de helicópteros é feito via comando de voz, tá? Via microfone e alto-falante. Então, imagina a transição que você vai ter que ter para ter um sistema autônomo, que tome decisões, etc. Mas no primeiro, mesmo que tenha um piloto, um tipo de comunicação novo que já está sendo discutido, mensagens digitais e não aurais, para poder coordenar o espaço. Então, a gente imagina que essas coisas vão estar voando assim em cima da cabeça da gente, e a gente tendo que integrá-los e garantir a segurança deles. A solução que está sendo discutida pela empresa junto com a ATEC é alguma coisa de 3 níveis, os drones voando baixo e fazendo as entregas autonomamente, esse espaço de Urban Air Traffic Management, que são essas coisas locais, caracterizadas por esses sistemas, e lá em cima os aviões, embora, obviamente, eles se interpenetrem em algum dado momento. Acho que existe a ideia de como, no caso de aviões que têm rotas prescritas, né, em cima da cabeça da gente, que eles tenham caminhos a serem percorridos, né? Então, acho que vão existir rotas aprovadas, e isso vai ter que ser controlado, né? E a gente imagina, então, essa figura, ela traz algumas outras dimensões, que é a questão de microclima, né? Ou incêndio, ou qualquer outra coisa que complique um pouco a vida das coisas que estão voando aqui, e um pouco de integração entre 3 tipos de operador. O operador que está no avião, que é esse aqui do azulzinho, que é o piloto, que vai ser substituído, mas no começo ele está lá. O pessoal que está cuidando dos transporte urbano, e o controlador que está cuidando do transporte aéreo entre as cidades.
isso tudo visto de forma integrada. Eu tinha colocado isso aqui, deixo aí para vocês verem depois. Aqui tem um pouco da necessidade de pensar nos vários níveis de controle, quer dizer, a questão de antes da embarque, né? Quer dizer, toda a operação em nível de frota, que é vender as passagens, o piloto, o veículo, aí tem a parte da operação propriamente dita, né? O voo e depois o pouso, né? Então, são níveis diferentes que vão ter que ser integrados em termos de negócio e em termos também de segurança. E uma das coisas que o Campelo falou é que, obviamente, que polícia e a hora que essas coisas, se realmente elas se tornarem affordable, quer dizer, num nível que a gente consiga vender serviços com ela, a gente vai ter que os sistemas de saúde e de segurança vão ser os primeiros que vão aproveitar desse espaço. Então, as ambulâncias vão ficar mais aéreas do que são hoje, mas não num custo tão elevado que nem é um helicóptero hoje, usado em casos muito especiais. Os carros, os policiais também, para algum tipo de missão, vão também usar esses veículos. Então, vão haver aplicações específicas, bombeiros, etc. Bom, para finalizar e abrir a nossa discussão, eu tinha imaginado 1 hora mais ou menos de apresentação e meia hora, ou um pouco mais de perguntas. Que desafios que a gente vê? Um dos desafios é esse aqui. Isso está no desafio proposto pela Uber, né? Então, o Uber falou o seguinte, ó, se você for hoje de São Paulo para Campinas, que são 2 cidades, você gasta mais ou menos 2 horas com um carro, né? E paga $52, né? O UberX. Se você for com eVTOL, você reduz o tempo para caramba, você levaria 18 minutos, né? E o preço, ele é, digamos assim... Bom, vai tocar o telefone, desculpa, eu não tenho como controlar aqui, tá? Então, o preço inicial é relativamente alto em relação ao... Mas é 3 vezes, né? Longo termo, 24, eu acho difícil, mas esse número é um número interessante, quer dizer, a gente está pensando em uma solução que seja 2, 3 vezes mais cara do que a solução que a gente tem hoje pelo chão, que permitiria que algumas pessoas fizessem essa trajetória pagando 3 vezes mais por não estar usando 2 horas de sua vida, mas estar usando 18 minutos. Outro ponto importante que eu quis representar com essa figura é que, na verdade, o passageiro quer uma solução única, né? Quer dizer, a gente não quer ter para a gente a dificuldade de carro, vou pegar carro, bicicleta, aluga carro, não sei o quê. Eu queria igual se eu comprasse um ticket ou se eu comprasse uma viagem, e eu fosse... Só um instante, gente. Tá ali em cima. Só um minuto. Claro, tranquilo. Não tá lá na mesa? Professor, o microfone está desligado. Professor Elindo. Opa, resolvi. Tem uma pergunta do Pedro aqui, né? Sobre o Uber ficar mais barato no longo prazo, pensando em veículos elétricos. Faz sentido, né, Pedro? Desculpa, gente. Vamos retomar. Então, a ideia é essa solução ser completamente transparente para a pessoa, que gera um monte de
transações que eu não sei muito bem como é que elas funcionam, mas acho que esse que é o desafio de vocês, né? É identificar oportunidades nesse tipo. Não interessa se o cara vai pegar bicicleta, moto, ônibus, metrô ou esse veículo, essa moça quer ir de A para B e ela vai pagar e o serviço vai ser otimizado, né? Bom, esse último slide aqui, ele é bem pedagógico e eu queria gastar algum tempo para fechar a conversa com vocês e abrir para perguntas. Bom, vamos lá por cima. Agile, né? Dizer, seja lá o que for, a gente precisa de uma coisa rápida, né? Que seja rápida de pousar e decolar, como um helicóptero. Então, a gente vai ter que procurar essa solução, né? A gente precisa ter soluções elétricas. A bateria é ruim, mas o motor elétrico é muito bom do ponto de vista de eficiência. E a forma de controlar torque, né, permite que a gente consiga fazer um trabalho muito, muito eficiente usando uma série de hélices, né? Tem gente que está usando hélice, inclusive, para gerar momento e rodar os aviões. Quer dizer, você normalmente pensa só na quantidade de movimento linear, quer dizer, você acelera ou desacelera uma hélice, e com isso você consegue mudar a velocidade, mas tem gente que está usando torque através da aceleração e desaceleração do rotor, que tem aquela história do binário que faz com que a coisa rode. Então, você idealmente pode não ter superfície de controle nenhuma. Então, os motores elétricos têm suas vantagens, tá? E precisam ser pensados. A questão de safety, por quê? Porque só dois aspectos históricos que eu queria compartilhar com vocês. Um deles é a questão do Zeppelin, lá do Hindenburgo, que obviamente que é uma solução, mas eu acho que por causa daquele incêndio e das mortes acabou desaparecendo, e eu acho que ele de repente teria tido mais espaço se aquele acidente não tivesse acontecido, mas é uma dessas imagens, é que nem o Titanic, ou que nem o Challenger explodindo, assim, uma dessas coisas que marcaram a sociedade, né? E outro que não é tão famoso, mas existia um serviço da Pan American que levava as pessoas de helicóptero de downtown para o aeroporto Kennedy com Chinook, que é aquele helicóptero que tem uma hélice na frente e outra atrás, até que aconteceu um acidente e uma das pessoas que morreu porque a hélice do helicóptero se soltou e entrou no prédio do lado e matou uma pessoa que estava trabalhando no escritório. Fato é que essa coisa desapareceu. Isso foi em 1960, sei lá eu. Então, a questão de safety, se esses veículos eles são enxame, a chance deles fazerem um monte de porcaria é complicada, né? E, portanto, a gente vai ter que tomar um cuidado enorme em relação a isso, né? E, obviamente, que quando você fala disso, a solução começa a ficar mais cara. FAA, entenda-se aqui, ANAC, por exemplo, então a gente vai ter que fazer novas leis para certificar isso. Tem a questão da adoção, né? A gente que trabalha com inovação ouve falar lá do professor Eric von Hippel do MIT, os lead users, né? Quer dizer, tem gente que já está comprando ingresso hoje para voar numa merda dessa, como tem gente comprando passagem para ir para Marte, mas a maioria de nós vai olhar para aquele negócio e vai, pois mas vai voar aí, e se cair, não sei o quê. Então, até ele ser uma coisa que as pessoas vão usar, a gente vai ter que ter a aceitação. Então, a gente vai ter que ter esse lado aqui, né? E vão ficar a questão de safety, de security, de privacy. Ok, então acho que existem N desafios aqui. Eu acho que boa parte deles passa por aqueles verticais de inovação que a gente falou, Artificial Intelligence, Data Analytics, Internet of Things, essas coisas vão ter que estar muito interligadas para isso aqui acontecer. Tá bom? Eu queria, então, abrir para perguntas e a gente abrir um diálogo. Pode ser que algumas pessoas até conheçam um pouco mais do assunto,
Mas o meu objetivo foi manter o contexto nessa conversa com vocês, e acho que agora a gente poderia tentar entrar numa de perguntas e respostas por algum tempo aqui. Tá, vou puxar um pouco as perguntas. Tem uma pergunta do Pedro Caldeira, que é sobre o barateamento dos outros modais, né, inclusive o Uber. Porque com a viabilidade das baterias, com a viabilidade dos motores elétricos, aí os outros modais também tendem a ficar um pouco mais baratos e mais cômodos, né, talvez. E aí vocês pensaram um pouco nesse aspecto, e na concorrência evoluir também, né? Olha, o que eu não, como eu falei, eu tive a nossa preocupação. Então, a resposta é não, eu não sei desse impacto. O que a pergunta dele me suscitou é que o Uber quer meio ficar verticalizado nesse assunto, né? Então, essa solução, provavelmente, eles vão querer que os motoristas recarreguem seus veículos elétricos, por exemplo, pelo solo, no mesmo lugar em que recarregam os helicópteros, ou não sei, certo? Então, as soluções, elas vão ser interligadas, mas eu não sei dizer esse negócio do custo, não. Eu acho que esse modal, acho que ele se enquadra mais num transporte metropolitano, entre cidades de pequeno espaço. Eu fiquei imaginando ali Campinas, ABC, regiões metropolitanas com cidades com até 70, 80, 90 quilômetros de distância. Mais ou menos uma substituição para um trem que nós não temos, como teria, por exemplo, na Europa ou na Alemanha, alguma coisa assim. Dentro da cidade, eu acho que essa questão do drone é mais viável do que esse tipo de veículo. Acho que seria mais uma interligação interurbana. Esse ponto que você tocou, Wagner, é uma das coisas que eu fiquei... porque fiquei preocupado, eu não tinha dados, eu não tive muito tempo, faz uns 3 ou 4 dias que eu estou preparando, mas o material que eu li não especificava, por exemplo, essa coisa desse transporte. Essa figura que eu pus agora há pouco, essa aqui está no relatório da Uber e está na revista da FAPESP, que eu pus aí no final, que vocês podem puxar. Então, eu acho mesmo que esse negócio São Paulo, sei lá, por exemplo, você lá da Berrini para o aeroporto de Guarulhos, entendeu? Sim. É uma coisa desse tipo assim. Ou no centro de São Paulo, onde teria 1 ou 2 pontos na região. O número para São Paulo, o meu aluno fez uma análise, seriam 70 desses 70 ali. pontos. A ideia era por 70 era nada. 70 desses Skyports. Ah, tá. 70 Skyports. Tá. E obviamente que você fica pensando, então voltando, né, nós estamos aqui nas imagens, porque é bonitinho quando você chegou do começo, né? Quando Sim. você vê uma solução desse tipo aqui, vamos pegar uma mais normal, aquela uma da esquina. Isso. Isso aqui é um shopping que também tem um Skyport, né? Isso, sim, mas eu quero dizer assim, onde é que você vai fazer isso, né? Sim. Quer dizer, um desse está 70 desses interligados para que um possa ir otimizando. Eu não sei se também é assim você vai achar isso. Eu acho que teria o custo também por quilômetro rodado disso. Depois, acho que se ficar muito curto, o custo ficaria muito mais alto do que, por exemplo, uma quilometragem maior. E aí entra essa questão de outros modais ficarem mais baratos. Então, por exemplo, seria mais barato do que o helicóptero, né? São Paulo acho que tem a 2ª ou 3ª maior frota de helicóptero do mundo, uma coisa assim. E esses helicópteros fazem esse trajeto, às vezes até mesmo aqui do Vale do Paraíba até São Paulo. Esses veículos seriam, talvez, assim, do que o cara pegar um Uber
para ir até São Paulo, ficaria às vezes mais barato, ao mesmo preço que de carro? Ficaria, mas a demora também ficaria igual, né? Já esses veículos, eu não sei, eu vejo que, assim, usando como se fosse um ônibus, num futuro talvez próximo, não seria viável. Você ainda tem muita coisa ainda para mexer, até mesmo na questão urbana. A inteligência das cidades também para isso. Deixa eu emendar uma pergunta aqui, que é a do Felipe, que é o preço de um veículo. E aí aproveito emendando a pergunta do Felipe, vocês veem a possibilidade dos indivíduos terem veículos elétricos aéreos? Assim, a gente, né? Bom, eu vou falar do que em função do que eu vi, o fato de ver, por exemplo, a Aston Martin, que fabrica um carro super, hiper de luxo nisso, eu acho que vão ter dessas coisas individuais. Quer dizer, se tem hoje gente que compra carro de R$1 milhão e anda em São Paulo, e eu tenho um parente que tem um, entendeu? E não é, assim, bilionário, né? Então vai ter gente que vai usar isso, mas eu acho que a maior parte, eu estou vendo dois tipos, assim, o que essas empresas de carros mais sofisticados vão fazer, e elas estão, e os Mille, que eu diria que a estratégia que a Embraer está seguindo é dos baratos para poder ter um preço barato para operar. Eu não tenho ideia do custo, não, mas Aí o outro problema seria as pessoas estarem aptas para pilotar isso, né? Ou você automatiza de forma que isso seja totalmente autônomo, né? O proprietário digita simplesmente onde ele quer ir, porque senão ele teria que ser um piloto também, né? Eu acho que esses caras os pilotos iniciais desses caras vão ser como se fossem os pilotos do metrô, né? Então, o metrô é operado de forma centralizada e você tem um cara lá que supervisiona, eventualmente aperta um botão ou não, se a pessoa acabou de entrar ou não, mas eu entendo. Ou faz uma aterrissagem, uma decolagem, e o restante... Ok. Mas pensando em uso individual, por exemplo, hoje um piloto que vai se capacitar para pilotar o avião mais básico gasta 25, 30 mil reais, mais 10 mil reais para cada tipo de avião, né? Então, pensando não só a capacitação do que você vai fazer quando você tiver com a mão num troço desse voando, para cada tipo de fabricante que tiver um modelo, vai ter uma capacitação específica, isso deve custar uma fortuna. Verdade. Então, eu não penso nesse caso, assim, eu não vejo esse caso como para uso individual sem ser com piloto autônomo, assim, automatizado, usando uma trilha conhecida, como vocês estavam falando, de um trem, né? É por aí. Mas eu acho que esse avião, ele vai ser muito mais fácil de voar do que um avião normal, porque a própria transição do voo, ele não vai ser igual a um helicóptero, uma vez que ele vai ter um nível de automatização enorme. A ideia, pelo menos do que eu entendi, tanto da Airbus como da Embraer, é que ele vai nascer autônomo, mas vai ter uma pessoa lá dentro supervisionando e voando junto até que o sistema se torne confiável o suficiente para você poder cobrar mais caro pela cadeirinha lá da frente, porque aí o cara vai de primeira classe vendo a chuva antes dos outros, tá? Mas vocês têm razão. É o seguinte, o cara, para supervisionar, ele não pode simplesmente... Você não vai pegar um pipoqueiro ou alguém e pôr lá dentro. Você vai ter que capacitar a pessoa para o caso da emergência, que é uma emergência provavelmente complicada, né? Então, eu acho que essa questão de ser primeiro para um público diferenciado é justamente porque esse público diferenciado tem a capacidade de ter um motorista particular, né? Ou contratar uma empresa que faça isso, como um táxi aéreo. Né? É isso. É como se fosse um táxi aéreo. Para depois que a tecnologia. Você tem toda uma inteligência de cidade também para isso, porque você tem que ter uma infraestrutura de rede de radares, enfim, para poder fazer isso.
Eu acho que a gente tinha algumas perguntas escritas e várias pessoas estão fazendo perguntas, então Vamos lá. Professor, eu posso fazer uma pergunta, professor? Lógico. Então, primeiro, vamos se limitar, porque tem 60 pessoas ouvindo, se eu ficar discutindo com cada um, talvez eu perca a oportunidade de conversar com alguns de vocês. Rui, todo mundo pode fazer pergunta, Rui. Rapidinho. Eu queria ouvir a sua opinião sobre a viabilidade técnica dessas aeronaves, né? Porque, assim, no meu entender, o grande limitador é bateria mesmo, né? E como tem muitos players desenvolvendo, né? O senhor falou da Hyundai, mas tem vários fabricantes aí. Me parece que tem alguma carta na manga no desenvolvimento da bateria, que alguma coisa está para sair, porque a questão de ser híbrido, até onde eu sei, a Bell ela abandonou a questão do híbrido dela, ela vai ser só elétrico também agora. Está todo mundo só trabalhando no elétrico, né? E, assim, a questão do elétrico, ele tem um problema de segurança, né? De safety, né? Essas aeronaves, elas vão carregar uma densidade de potência enorme, né? Essas aeronaves não vão fazer auto-hot, né? Quando tem problema, ela vai cair que nem uma manga. E, assim, quando cair no chão, vai pegar fogo. Então, assim, eu queria ouvir do senhor qual é, assim, a perspectiva do senhor da viabilidade técnica disso daí. E, assim, qual é o horizonte? A gente vai ter essas aeronaves voando quando? Em 10 anos, 5 anos? Bom, uma coisa de cada vez. De novo, vou falar a minha opinião do que eu tenho lido igual você, tá? Eu não me considero um especialista, é óbvio que eu posso ser porta-voz de perguntas e ver se a Embraer quer responder algumas delas. Então, por favor, vocês têm meu e-mail lá no começo, vocês fiquem à vontade de mandar, eu vou ver se a gente tem resposta, porque eu volto a insistir, eu não estou falando o nome da Embraer, estou falando de uma pessoa que trabalha lá e ouve e presta atenção nesse assunto. Bom, então, a ideia era fazer demonstração nos próximos anos, eu acho que esse negócio do 2021, 2022, sei lá, mas eu não acho full throttle, assim, do tipo, vai estar, era demonstrar que o veículo consegue fazer as coisas que consegue fazer. Então, eu não acho que a Embraer pôs Flight 2030 naquele evento dela, assim, quando talvez esse negócio pudesse começar a pensar em ser operacional. Então, talvez daqui 10 anos. Carta na manga de bateria. Olha, bateria é um negócio complicado. Pode acontecer, sabe? Pode acontecer que tenha alguém descubra alguma coisa muito inovadora, mas considerando a velocidade com que a bateria tem se desenvolvido, a bateria ela tem o mérito de gerar grandes potências. Então, talvez uma solução híbrida, não no sentido de você gerar isso, mas você, por exemplo, propulsionar com motor a combustão e usar elétrico para pousar e decolar, por exemplo, talvez fosse uma solução, mas eu não sei. Eu acho que isso aqui vai demorar um pouco ainda, mas a maioria de vocês é bem mais novo que eu. Eu lembro do Star Wars, que foi uma iniciativa de um dos governos americanos aí no passado, e uma das coisas que um cientista da NASA falou que eu achei interessante foi existe aquela busca de estruturar uma série de pesquisas de forma a abater mísseis, por exemplo, que no fim não foi para frente, mas conseguiu fazer com que várias pesquisas de forma interligada. Eu acho que isso aqui está fazendo um monte de gente trabalhar de forma interligada e tem bilhões de dólares nisso aqui. Então, existe uma Society for Vertical Flight, que eu recomendo que vocês assistam os vídeos dela. Isso vai vir, tudo bem? Por causa da quantidade de dinheiro que está sendo posto. Agora, é muito razoável imaginar que isso que a gente está olhando aqui é como se fosse o 14 bis versus os aviões que a gente teve depois. Quer dizer, provavelmente os primeiros que saírem vão ser aqueles aviões com tela, com barbante. Eu estou falando para a tecnologia do momento. Quer dizer, o que vai vingar, eu acho que vai ser bem diferente disso. Mas tem muito dinheiro nisso. E o dinheiro perdido nesse tempo de congestionamento, etc.,
talvez faça sentido. Então, pessoalmente, eu sou muito cético em relação à tecnologia. Para mim, eu estou falando pessoalmente, estou falando em nome da Embraer, eu acho que a questão de safety é fundamental num negócio desse aqui. E isso aqui tem que ser tão seguro ou mais seguro que um avião. E um avião é caro por causa disso. Então, segurança é um desafio enorme, mas eu acho que esse povo todo está surfando essa onda, dada a percepção cada vez mais significativa de que os investimentos, que no começo podia ser um oba-oba, estão se mantendo, né? Eu não sei se por causa desse evento de coronavírus e diminuição da movimentação, se isso vai ter talvez um delay, provavelmente tenha, mas eu acho que isso aqui veio para ficar, né? As soluções elétricas nos carros da gente, tirando o motor, que hoje está híbrido, quase todas as outras coisas são elétricas, né? Quer dizer, você tinha máquina de enrolar vidro quando era criança, era manual, hoje é elétrica. A ventoinha do motor era por correia, hoje já tem motor elétrico tocando. Então, eu acho que o elétrico vai ter suas vantagens, vai prevalecer. Professor. Oi. Boa noite. Boa noite, Aline. Deixa eu fazer uma perguntinha. Se 1 quilo de querosene vale 10 ou 100 vezes, agora eu não lembro certo. Mas veículos que necessitam... 50 vezes mais energia. Veículos que necessitam atingir uma velocidade maior em menos tempo, eles acabam sendo não rentáveis à aplicação de uma bateria ou não? Eu acho que a questão central é realmente o peso para decolar, né? O que mata a bateria aqui é que você quer decolar na vertical. Se você pudesse ter uma pistinha, e aí resta dizer o que é uma pistinha, se você pudesse usar a asa, que eu acho que isso vai fazer uma diferença enorme. Então, sinceramente... bom, ok. Não, você podia pensar em várias soluções, né? Exemplo, como o MIT já estudava alguns anos atrás, era fazer essa coisa onde está essa menina, esse cara ser um troço que podia estar aqui no Vitol, mas podia estar em cima de roda também, e eu uso ele como carro. Então, é como se fosse o seu veículo de transporte que você... eu quero ir para o Rio de noite, então tem um trem ou um caminhão que eu ponho isso e vou dormindo, por exemplo, e eu não preciso dirigir. Então é como se fosse um container, é como se esse troço fosse um container e você usasse isso. Existem várias soluções sendo pensadas, eu não sei qual vai florescer, não, sinceramente. Eu queria só dar um pitaco na pergunta do Rui ainda, aquela questão da carta na manga. Acho que tem uma questão que está na manga aí para todo mundo, que é a escala da produção das baterias. Na verdade, especialmente catapultadas pelos veículos elétricos, os carros elétricos, né? Que no Brasil ainda está meio devagar, mas mundo afora já tem muito carro elétrico rodando. Bom, isso não resolve a questão de potência das baterias, né? Mas o problema é a densidade de potência, né? Que o professor falou, que é 50 vezes o quilo de energia mais do que pelo quilo que você está transportando. Então, assim, o range dessas aeronaves vai ser coisa pouca, a autonomia delas vai ser pequena, né? Então, e o tempo de carga vai ser alto. A não ser que tenha um desenvolvimento numa carga rápida, mas aí você vai aumentar a bitola do conector lá para carregar, então assim, tem uma dificuldade bem legal aí para ser solucionada aí. Bom, próxima pergunta, quem se anima aí? Vou pedir para vocês abrirem câmera e voz e fazer as perguntas aí, perde a vergonha, né, Paulo? E aí, pessoal? Eu acho que mais que uma pergunta e resposta é um diálogo entre a gente, né? Porque, de repente, alguém já leu alguma coisa, alguém já ouviu falar alguma coisa. Eu estou voltando a falar um pouco em cima desse tipo de slide, que é essas coisas que antigamente não estavam tão juntas. Por exemplo, carro autônomo já está, né? Quer dizer,
e a maioria de nós, digamos assim, a maioria de nós, tirando o desemprego de milhões de pessoas no mundo, talvez se sentisse mais confortável se fosse tudo autônomo, tudo controlado direitinho, do que com gente dirigindo. O problema é que vai ter um maluco que vai pegar uma Belina 78 com farol queimado, vai entrar na cidade, estourar na estrada, vai funicar a vida de alguém. Então a gente não consegue resolver o problema de todo mundo. Então essa coisa de voar sozinho, beleza, a gente está voando sozinho, né? Vocês aqui que andaram de avião o ano passado, provavelmente 99% do tempo, quem estava pilotando o avião era o computador, não era o piloto, ou mais, o piloto estava lá em caso de, o resto, o avião estava fazendo sozinho. E você não fica preocupado, até porque o piloto está lá na frente, sabe Deus o que ele está fazendo lá, ele pode estar jogando videogame, vendo o show do Iron Maiden, sei lá, é óbvio que na decolagem no pouso não está fazendo isso, mas durante o voo, é provável que ele esteja lendo um livro, assistindo um show, como a gente faz, um está pilotando, o outro está fazendo outra coisa. Então, existem vamos dizer assim, coisas aqui que vão certamente fazer diferença na vida da gente no futuro, esse tipo de solução, porque ela é tecnologicamente... Professor, uma pergunta, eu não sei se nesse modelo que está no slide, o material proposto é o quê? Basicamente, material compósito. Compósito. Por causa que você consegue projetar a estrutura de forma a otimizar a direção dos esforços, e com isso você acaba aliviando o peso. Porque o problema aqui é peso. Uma vez que a bateria é abandida, você tem que fazer a coisa o mais leve possível. Mas é óbvio, se tiver alguma coisa que de metal é mais leve, vai ser. Mas pode ser que existam ligas mais leves, não sei. Deve ser uma estrutura recoberta por compósito. Eu acho que ou tudo composto, não sei, realmente não sei. Professor, eu tenho uma dúvida também. Fala, Bruno. Recentemente, a Embraer soltou um artigo falando que as baterias elas precisam avançar mais 2 gerações para se começar a pensar em aviões elétricos, em aviões de transporte de grandes passageiros. Estes modelos, eles já podem ser idealizados com a tecnologia atual? Precisa esperar algo evoluir? Como que funcionaria se fosse entrar em produção hoje? Esse aqui? E, no geral, os eVTOLs em geral. Bom, é difícil responder a sua pergunta. Eu acho que os aviões, para mim, o natural é o que está acontecendo no carro. Quer dizer, eu acho que aviões grandes vão ter motores turborreatores, porque turborreatores são extremamente eficientes, extremamente confiáveis, gerando energia elétrica e usando as vantagens do motor elétrico, eficiência, propulsão distribuída. Repara que aqui você tem redundância, então você perde uma hélice dessa, mas a outra pode assumir o controle, então você tem uma segurança enorme. Você acaba tendo motores menores que de repente diminui o consumo de combustível. Então eu acho que a transição para aviões maiores vai vir primeiro híbrido. Eu acho pouco provável que na vida da gente a gente voe um outro elétrico, a menos que aconteça alguma coisa escandalosa. O que tem, mas é até ruim falar num grupo como esse, porque é legal falar, mas se você falar para a comunidade, o nego vai ficar, é nuclear, né? Porque se você conseguisse fazer geração de energia elétrica a partir de fontes nucleares, o problema é que o nego vai morrer de medo de cair uma bomba atômica na cabeça dele, né? Então aí, mas você provavelmente conseguiria uma solução usando a escala que o Arlindo falou, se um monte de gente tivesse baterias nucleares pequenininhas que gerassem potência, podia fazer uma coisa enorme, mas eu acho que essa tecnologia ainda ela é toda cheia de dedos, porque dá para fazer bomba atômica. Então é só para dizer, se a gente conseguisse outras fontes de energia mais leves, a gente provavelmente poderia. Mas uma coisa que você tem que levar em conta é que a eletricidade ela já está aí, né? Quer dizer, digamos assim, é claro que não quer dizer que tem todos você tem toda essa potência distribuída. Sei lá, eu posso chutar que esse negócio aqui
se fosse o caso do híbrido elétrico, a gente estava falando com o peso que ele tinha 3.000 cavalos. Talvez isso aqui tenha que ter, sei lá, uns 1.000 cavalos ou coisa assim. Eu não sei, 1.000 cavalos são o quê? 10 chuveiros, sei lá eu. Não. Um chuveiro é 4 cavalos, 7 chuveiros. Então, nós temos potência na cidade para... Já está meio que aí os fios puxados, como já estão os postos de gasolina. Agora, se você tivesse uma outra coisa diferente, talvez fosse mais difícil. Então, a solução, se você está pensando em transporte, tem que levar em conta também o que já está. O que já está em place, né? O que já está na cidade. Né? Tá certo, muito obrigado, professor. Nada. Eu acredito um pouco nessas entregas elétricas voadoras antes para abrindo caminho. Sim. Tenho essa impressão, assim, que daqui a pouco você vai achar natural entrar num veículo. Você provavelmente vai ter... Deixa eu só pôr ele aqui, o da Amazon que nós falamos, né? Aqui, ele está aqui, certo? Quer dizer, realmente, isso aqui vai começar por baixo, né? A gente até tem que ver, porque isso daqui, se você pega esses vídeos, normalmente são na Austrália, em lugar, porque hoje em dia a legislação não permite você voar acima de um certo peso em cima da cabeça das pessoas, sendo que tem que ter um humano vendo o que está acontecendo para tomar decisão, né? Mas eu acho que isso vai se tornar com o uso, né? Vai se tornar natural e talvez abra espaço para os outros, sim. Mas aí eu sempre fico pensando, como eu tenho mexido com capacitação de pessoas na área técnica por muitos anos, para vocês terem uma ideia, em um dado momento da Embraer, eu comecei a trabalhar lá em 88, 89, a gente teve que ajudar os empregados que não tinham ensino médio a concluírem o supletivo, para ter o diploma de ensino médio, né? Depois a gente só contratou pessoas que tinham ensino médio pronto. O problema é que, quando essas tecnologias começam a ficar mais sofisticadas, você começa a abrir um enorme gap das pessoas, por exemplo, que cuidam de motos, que cuidam de carros, né? Porque hoje já tem um pouco isso, mas, digamos assim, a pessoa que conserta... Eu sou um que, quando era criança, gostava de desmontar carburador, montar... Hoje eu não sei fazer nada no carro, né? Então, como é que você faz que a pessoa continue útil na sociedade, uma vez que você está trazendo um monte de tecnologias super avançadas? Algumas pessoas vão nadar de braçada nisso aqui, mas você vai eliminar emprego, né? Você vai... Esse dronezinho vai tirar os motoboys, certo? Inclusive, eu até prefiro, porque o cara não vai trazer coronavírus para a minha porta, né? É um negócio complicado, né? Quer dizer o seguinte, tudo bem para você que está num condomínio fechado ou num prédio, mas para quem precisa da moto para prestar serviço, não é bem assim, né? Então, tem um desafio enorme aqui. Eu realmente não sei o que a gente... No nosso país, eu acho que essa questão desses drones pode resolver muito a questão de distância. Então, por exemplo, zona rural, lugares de difícil acesso. Por exemplo, o Rio de Janeiro tem uma geografia toda peculiar, que às vezes esses pequenos drones são mais eficientes do que uma motocicleta. Sim. Né? No morro, por exemplo, periferias. Você pega no Mato Grosso da vida, o cara vai entregar uma coisa numa fazenda, o cara tem que viajar para entregar. E o drone pode fazer isso daí cortando o caminho, né? Uhum. Então, eu acho que seria num primeiro momento. É que a gente tem tempestades muito fortes, mas até dirigíveis, que não precisam gerar sustentação, uma vez que eles trabalham com o empuxo do próprio ar. Acho que tem um monte de caminhos abertos aqui para novas tecnologias. Né? Professor, vocês estão falando sobre fazer entrega com drone, é só uma colocação mesmo. Aqui em São José teve um garoto que ele tinha um drone e ele começou a entregar o queijo durante a quarentena usando o drone mesmo, para não precisar ter o contato com o cliente e tudo mais. Sim. Então, já foi uma diferença enorme, ele já chamou bastante atenção. Uhum. Não, a gente vai acostumar, não vai ter jeito, certo?
O Paulo, Fala. boa noite, Álvaro Fazenda. O Paulo, você ouve falar alguma coisa sobre célula de combustível? Algo que no passado, há uns, sei lá, 5, mais uns 10 anos atrás, isso era um assunto bastante quente, né? Em vez de utilizar baterias da forma tradicional, seria uma espécie de célula de combustível, particularmente o hidrogênio podia estar envolvido nessa geração de energia, né? Isso já não se fala mais? Tem algum avanço Em alguns anos, bom, a célula combustível ela fez muito sucesso lá no projeto Apollo, então, digamos assim, a gente ouve falar de célula combustível como uma alternativa para gerar energia elétrica há muitos anos. Em aviões, existia a ideia delas irem para as APUs, que são aqueles Auxiliary Power Units que você mantém ligado quando o avião está no chão para gerar energia elétrica para rádio, iluminação. Então, isso estava no roadmap dos aviões, eu diria que para provavelmente esse ano, ou os próximos anos aí, próximas décadas, você já ter as fuel cells sendo usada para gerar energia elétrica nessas condições, usando ou o próprio combustível do veículo ou outro combustível, né? Já vi coisas em relação a hidrogênio também em aviões, mas para essas aplicações aqui eu não vi. Assim, do ponto de vista de aeroespaço, eu tenho ouvido falar pouco de células combustíveis ultimamente, mas eu penso que elas trazem a vantagem de não ter explosão, partes móveis, etc., mas elas têm os seus problemas. Se você for usar o próprio querosene ou qualquer outra coisa, volta ao problema do peso dessas coisas. Do fiofósforo, e do gás, por exemplo, como que você vai levar hidrogênio. Você pode transformar em hidrogênio. A queima do hidrogênio é limpa, porém, até chegar lá, você pode ter algum descarte. E o custo para produção de hidrogênio é maior do que o benefício que você tem para ele também. Eu vi uma vez um trabalho a respeito disso daí, que tirar o hidrogênio da água, né, do carro, e para o carro, né, com célula de hidrogênio, por exemplo, ficaria mais caro energeticamente falando do que o benefício que você teria. Eu acho que a gente podia, viu, Arlindo, pegar esse gancho. A gente tem o laboratório do hidrogênio da Unicamp, de repente alguém conhece alguém de lá, e engrenar uma apresentação disso, porque bate-papo, né? Porque eu acho assim, o legal, a gente dedica um tempo e começa a construir perguntas na cabeça da gente, e eu acho que o hidrogênio é um cara que vai e volta, né? Ele toda hora está aí, né, como sendo uma alternativa. Não sei, eu tinha uns contatos, mas isso há muitos anos atrás, mas de repente a gente eu vou ver se eu consigo algum contato, a gente convidar o cara para falar um pouco sobre a visão dele de hidrogênio nesse. Porque a gente está atrás de fontes de energia, né? Energia, eu acho que energia eólica, para a gente ter feito um trabalho muito interessante. Se vocês quiserem ver, um cara que é colega meu de turma, tem uma empresa chamada Casa dos Ventos, ele está construindo um império lá no Nordeste com esses geradores, e super certo, né? Mas para nós aqui não funciona, porque aqui não venta. Então, aquele tipo de vento que você tem em Fortaleza, que é sempre do mesmo lado, sempre com intensidade grande, mesma coisa em Rio Grande do Norte, etc., lá funciona. Aqui a gente não faz isso, mas... Só não pode querer estocar o vento, né, professor? Igual andaram falando. Pode, a gente pode, cara, pode. Pois uma outra frase que não podia ser pior, se alguma coisa pode piorar, pode ficar sossegado que piora. Fica tranquilo que dá um jeito de piorar, né? Tem frase do Roberto Campos que eu acho legal: o Brasil nunca perde uma boa oportunidade de perder uma boa oportunidade, né? Exatamente. E tem as piadas prontas também, mas bom,
Eu queria comentar também, a gente está falando de energia, né, um pouco. E outro convite legal é o pessoal da energia nuclear, do IAV. Também podia. Eu vi que alguns veículos espaciais são abastecidos com bateria nuclear, não é, professor? Sim, faz tempo. Isso procede, não procede? Sim, faz tempo isso. É. Submarinos funcionam com energia nuclear, porta-aviões funcionam. Quer dizer, eu digo assim, a gente já está... esse negócio tem estado aí... Não, eu falo veículos espaciais mesmo. Eu acho que a NASA conseguiu já mandar algum satélite, alguma coisa usando bateria nuclear. Mas eu entendo que a questão aí é o tamanho, né, a dimensão desse dispositivo, né? Uhum. Porque se você consegue colocar num satélite, bom, aí tem que verificar quanto de potência que o satélite precisa. Aí entra aquela discussão de peso e potência, né? Mas a tecnologia é conhecida, mas aí eu acho que é só uma questão de mais essa coisa do entrave, né? De você colocar um material nuclear e deixar isso à disposição para todo mundo, né? Os outros países que têm a tecnologia têm muito medo disso aí. E deixa eu fazer uma pergunta para o Lourenção. Lourenção, algum case rodando? Algum protótipo em testes, assim, voando? Sim, um monte deles. Deixa só, eu pus aqui na página da Embraer, eu vou deixar rodando, né? Essa aqui é a página da... A sua tela não está compartilhada não, hein? Não, é uma tela inteira, eu vou pôr a outra tela, a tela 2. Não, esse aqui é o Embraer X, tá? O site da Embraer, então vocês podem ver aí o que tem lá, e tem uma série de coisas interessantes. Bom, a Lilium está voando, que é aquele helicóptero que tem uma asa com um monte de motorzinho. O da Airbus já voou, o Varan, que é um demonstrador de conceito menor da Airbus, também voou, e a Embraer estava planejando construir um protótipo disso e voar autonomamente por esses tempos aí, mas eu não tenho o cronograma, mas está voando. Uma pergunta, deve ter algum projeto chinês também, não tem? Um monte deles. Não. Na verdade, foi boa a sua colocação, Denise, porque você vê a questão central aqui não é... Desculpa aproveitar a sua entrada, muito bem-vinda, mas não é pegar uma banheira por 4 hélices e voar. Isso aí a gente consegue fazer. É que nem fazer carrinho de rolemã. A gente consegue... Um drone tripulado, né? A gente consegue fazer isso facinho. O duro é fazer com o nível de confiança e segurança que a gente está falando aqui, ganhar dinheiro, né? Porque fazer um voar, tem um monte de gente que fez, um monte de coisas. Agora, fazer... Numa oficina o cara faz isso. Numa oficina com motor de motocicleta, o cara faz o negócio. O problema é que eu não entraria naquilo nem me pagando. Então eu fico um pouco preocupado porque as pessoas fazem uma demonstração. O que eu achei legal dessa conversa com vocês e de preparar também é o quanto que isso tem que estar integrado com a cidade, né? Quer dizer, porque você fica pensando, não é só fazer um negócio desse para andar, você faz, mas o problema não é andar, o problema é você ter, por skyport daquele, 200 pessoas por hora, entrando e saindo em 40 veículos por hora saindo, isso daí, esse troço todo voando em cima da cabeça da gente, junto com um monte de drone, fazendo entrega junto, você começa a falar, pô, esse negócio aqui é brinquedo de gente grande, isso aqui não é dizer, bem complicado, mas alguém pode achar alguma coisa muito diferente. A gente tem que tomar cuidado para o caos do trânsito no chão não chegar no céu. Não, mas você já imaginou que no Brasil vai ter um espertalhão que vai querer pegar e ficar voando no meio, passando pela direita, passando por baixo. Não, negócio... Professor, fora de rota, né? Boa noite, meu nome é Leandro, que sou aluno dessa matéria Cidades Inteligentes, e vendo vocês falando, exatamente surgiu uma dúvida e uma colocação que eu quero fazer,
que vai sobre o comentário que vocês estão falando agora do trânsito, né? Os Jetsons já mostravam isso no desenho, né? Como que era o caos. Na verdade, eles eram até mais organizados. Hoje o tráfego aéreo ele é complicado, né? Já é difícil você mapear certinho, a gente vê alguns problemas, sinais que dão interferência, etc. Vários problemas, eletromagnetismo e tal. Você acha que isso também não pode ser um complicador para essas aeronaves? Então, eu acho que o difícil vai ser integrar os 3 sistemas, né? Porque aquela imagem que tinha dos 3 níveis, os aviões voando, os nossos air taxis no meio e os drones voando embaixo, é mais ou menos o problema do carro autônomo quando ele tem que ver uma pessoa, porque a pessoa não tem chip. Tudo bem, eu posso pôr um chip na pessoa e o carro falar com a pessoa, mas a gente não chegou nesse nível. Então, sinceramente, eu posso ser... Eu não sou especialista no assunto, Leandro, mas me preocupa muito mais a integração com o nível de segurança do que qualquer outra coisa. E o problema vem de baixo para cima, porque vai ter o cara que vai querer voar com o drone dele para tirar foto da casa dos outros, para enxuriçar não sei o quê, e vai entrar no meio desse, e provavelmente ele vai tirar, porque como ele é bom, ele vai tirar o sistema de comunicação. Então você vai ter que imaginar que essas coisas não vão estar só baseadas em comunicação via GPS, mas também vão ter que ter sensores, de repente, visuais também, como tem laser, esses carros autônomos, né? Mas é aquilo o preço vai lá para cima. Cada coisa nova que você põe aqui é peso, é preço, é manutenção, porque se não estiver funcionando, não despacha, que é um enrosco em aviação. Quer dizer, se tiver um sistema de segurança você quer que esse negócio decole, mas se o sistema falhar, você não decola, é complicado. Então, eu acho que tudo isso, eu concordo, interferência com o sistema de tráfego aéreo é um problema, e tudo que for problema para o atual sistema de controle de tráfego aéreo vai ser para esse aqui também, aumentar. Eu acho que mexe muito com a questão até, essa integração com a inteligência da própria cidade, porque a cidade tem que estar inteligente para integrar esses sistemas, entender e fazer todas as previsões. Justamente o que eu tinha falado ali, a questão de infraestrutura da própria cidade. Você teria que ter uma internet das coisas, você teria que ter radiofrequência, uma série de coisas que, para que você deixe isso o mais seguro possível. Mexe diretamente com a inteligência das cidades para isso. Não é só a questão de fazer o veículo, como o senhor falou. Mas, de qualquer forma, eu acho que o problema é bem menor do que para carro autônomo, por exemplo, né? E carros autônomos interagem com uma quantidade de outros modais muito maior do que, por exemplo, o aéreo, né? Então, você tem, além do carro autônomo, você teria o ônibus, a bicicleta, a moto, o pedestre, né? Então você não tem pedestre no ar. Então, cachorro. Pode ter um urubu para atrapalhar. Né? O urubu vai ser um problema para isso. Mas não tem o pedestre. Então eu acho assim, a situação para a integração do carro autônomo, eu acho muito mais difícil, complexa, do que dos veículos aéreos, por exemplo. Bom, pessoal, o número é menor, né? Eu queria só, então, me colocar à disposição via e-mail, aquele e-mail que está no negócio de vocês. Eu posso fazer pergunta para as pessoas competentes. Eu encorajo vocês fortemente a visitar esse site da EmbraerX, que vai ter muito mais coisa interessante para vocês verem, vídeos. E eu queria dizer, só, pelo menos pela minha colocação original em relação àqueles verticais das tecnologias, que a Embraer ela tem pensado a EmbraerX ser uma gerenciadora de ecossistema. Portanto, acho que a aproximação com startups e com coisas desse tipo é exatamente o que está se buscando,
para procurar a solução que vai prevalecer. Então, tem contato aqui, vocês podem conversar com as pessoas. Eu preferi trazer essa bola para mim, porque, dada a circunstância dos... Eu até cheguei a pensar em convidar alguém da empresa, mas do jeito que a Embraer está, com um monte de gente em layoff, todo esse negócio, eu acho muito difícil. Então, eu tomei a frente por estar conhecendo um pouco do assunto e por ser um particular entusiasta da ideia de compartilhar ideias com vocês e, quem sabe, através disso, ajudar a escola. Então, eu queria que vocês me vissem muito mais como um ponto de contato na empresa do que um especialista dessas coisas aqui, porque realmente eu acho que não estou acompanhando de perto, embora conheça várias pessoas e tem gente muito boa trabalhando nisso. Agora, é engraçado até conversar com as pessoas, porque o cara... Tem muitas... Eu conversei com uma pessoa, só um caso super interessante, que fez o sistema de controle de voo do E2, e ele falou, controlar isso aqui é muito mais fácil que controlar o E2, do voo. Mas integrar isso com essa autonomia de para onde vai, não sei o quê, ele diz que é muito mais complicado, porque é como se esse cara aqui tivesse que tomar decisões sozinho também, né? Do tipo, em algum momento ele perdeu o contato, sei que ele vai ter que decidir o que ele vai fazer. Então, é uma coisa que você não está acostumado, né? Quando você fala de autonomia, falando especificamente de autonomia, ele vai ter que tomar decisões, né? Tipo assim, aquelas decisões históricas, eu mato quem está dentro ou eu mato os outros, né? Putz, é complicado, então a gente vai ter problema de ética, vai ter um monte de coisa aqui. Eu agradeço, então, a oportunidade, professora Denise, e espero que tenha sido divertido. Essas coisas me fascinam, eu acho que as imagens delas são lindíssimas e a tecnologia é mais legal ainda. E quem sabe os alunos aqui também acham no futuro oportunidades. Isso aqui é legal, de repente, com quem que a gente fala? A gente tenta pôr mais gente em contato, etc. Eu acho que a gente vai precisar, eu tenho certeza que a Embraer vai precisar muito de cérebros nessa nova fase, porque ela vai precisar se reinventar, e quem sabe alguns desses cérebros estão aí, né? Além dos que já são da Embraer, que eu sei que tem alguns aí também. Gente, muito obrigado. Eu desejo boa noite para vocês, tá? Paulo, eu, em nome das turmas, né, temos 2 turmas aqui reunidas, eu agradeço. Foi muito divertido, eu particularmente me diverti viajando, entre aspas, aqui, né, em como vou poder viajar. Só um aviso rápido aí, né, então, para a turma de graduação, tem uma atividade lá para preencher, a turma de pós, eu vou mandar já um formulário aí para vocês registrarem presença na atividade. Paulo, então, muito obrigado, hein? Denise, Álvaro, algum ponto? Não, só agradecer. Minha parte está ótimo. Só agradecer, realmente. Obrigada, estava muito legal. Falou, gente. Obrigadão, Paulo. Valeu, hein? Boa noite. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Uhum.